com a sua. Todo mundo está com Bíblia? Tem alguém que não está? Não, né? Lucas, capítulo 6, versículo 39 a 45. O Espírito Santo faz essas coisas, né? Não estava programado, mas o Espírito vai mexendo as coisas. Lucas 6, 39 a 45. É a leitura de hoje, o Evangelho de hoje. 39 a 45. Evangelho de hoje, Lucas 6, 39 a 45. Quem que poderia proclamar essa leitura para nós? Algum candidato? Vai lá, Douglito. Vem aqui na frente, você faz o microfone, fica bem bonito. Isso, 39 a 45. Palavra na salvação, né? Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Você vai derrubar a mesa, cara, vem pra cá. Bom, vamos lá, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus lhes disse ainda uma parábola: por acaso um cego consegue guiar outro cego? Os dois não cairão no buraco? O discípulo não está acima do mestre, e todo discípulo bem preparado será como seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não percebe a trave que está em seu próprio olho? Como pode você dizer a seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco que está no seu olho, se você não enxerga a trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho, e então você verá bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Porque não existe árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. De fato, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se apanham uvas de sarças. Quem é bom, tira o que é bom do bom tesouro, do próprio coração. Quem é mau, tira o que é mau do mau tesouro do próprio coração. Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus faz todas as coisas, né? Quando a gente programou esse retiro, ninguém tinha visto essa palavra. Não foi intencional, a gente falou: a palavra de Deus é essa, olha que forte, vamos fazer o retiro nesse dia? Não foi, né? É a providência de Deus mesmo, o Espírito Santo sopra. E a gente, né, ontem o Vanderlei comentava como que as coisas estão conectadas, né? Eu não pude ouvir a Cris falar, né, quem fez as colocações ontem, mas pelas partilhas aí, deu para ver que tudo está muito conectado, né? Eu não poderia desconectar isso, que já está muito conectado. A partir dessa palavra, né, ontem a gente já ouviu pela boca do sacerdote, né, homilia a respeito dessa palavra, mas o meu convite e o objetivo hoje dessa colocação é que nós aprendamos aí de modo especial, quem que hoje não faz parte do caminho da comunidade que está aqui, que é amigo, legal, tá. A gente vai fazer uma leitura desse evangelho à luz do nosso carisma, à luz do carisma instrumento de Deus, tá? Então, quando nós começamos um processo de vocacional, ou que nós nos aproximamos, mesmo vocês que não são, né, diretamente ligados, são amigos, mas vocês estão no contato com um carisma que se chama instrumento de Deus, né, com uma comunidade, e algo
deve ter atraído vocês para estarem aqui, né? Tudo é obra de Deus, obra do Espírito Santo. Então, a leitura do carisma, e aí depois até vai ser interessante ouvir de vocês que não são da comunidade, né? O que do carisma atraiu vocês, né? O que foi, né? O jeito, né? A fraternidade, o que chamou a atenção de vocês para vocês estarem no meio de nós? E para aqueles que são da comunidade, nós precisamos aprender, entender e botar em prática que o carisma ensina todas as coisas a respeito da minha vida, a respeito da minha história e das coisas que acontecem em mim. Então vamos todos repetir juntos. O carisma tem algo a me ensinar. Isso mesmo. Então quando a gente olha aqui, a gente vê o primeiro versículo, né, onde Jesus conta uma parábola. Ele já pergunta, já faz essa provocação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Que cego é esse, gente? Quem é o cego da história? Isso a gente já está experimentando o carisma, né? Porque o que a comunidade convida nós a viver em termos de espiritualidade? Alexio divina todos os dias, que é fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Será que eu poderia me colocar no lugar deste cego? Será que eu não tenho sido este cego, né, que tenho guiado outro cego? Qual é a cegueira que está em mim? É uma reflexão que nós precisamos fazer. É uma reflexão que Jesus, no dia de hoje, nos convida a fazer. Qual que é essa cegueira, né, que às vezes, e depois ele vai complementar na palavra, né? Mas talvez a minha cegueira, que ao invés de me fazer instrumento nas mãos de Deus, instrumento de salvação, para conduzir as almas para Deus, para ser voz de Deus no deserto das vidas, que é a nossa missão como comunidade, né? E o nosso carisma, seguir a Jesus Cristo com alegria, Então, será que nós temos sido esses instrumentos, ou nós temos sido cegos guiando outros cegos? Quais são os vícios? Quais são as coisas que nós precisamos cuidar, que nós precisamos pedir a graça de Deus neste retiro de carnaval? Porque nós precisamos sair daqui transformados, né? Essa oportunidade de nós estarmos aqui, né? Não é que né, que nem no meu caso, estou ficando velho, né, não consigo mais, não gosto mais de ficar, né, no meio da festa, que eu poderia usar isso de desculpa. Estou aqui mais por uma comodidade, né, de eu não estar num lugar, mas talvez não, talvez você abriu mão de algo que até você queria fazer para estar aqui. Então a gente precisa aproveitar, né, o que nós precisamos da graça de Deus, né? Onde que a graça de Deus precisa chegar na minha vida no dia de hoje, nesse final de semana? Quais são os vícios? Eu vou citar alguns aqui, e aí você já vai identificando, que depois nós vamos ter um momento de deserto, que aí vai ser você com Deus. Soberba, orgulho, se você quiser até anotar isso. Será que isso não tem sido um vício que tem causado essa cegueira? Orgulho, teimosia, ira, tibieza. Todo mundo sabe o que é tibieza? Aquela mornidão espiritual, né? Maledicência, falar mal dos outros. Indecência, impureza,
Aí eu coloquei do meu jeito aqui, vida dos outros. Né? Eu só quero curiar a vida dos outros. Não olho para a minha vida, não olho para a minha história, é sempre o outro, né? E aí depois nós seguimos na palavra, que também tem tudo a ver com o nosso carisma, tem tudo a ver com o carisma quer nos ensinar. Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como mestre. O que significa isso à luz do nosso carisma? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus hoje. Um discípulo, todo discípulo bem formado. Qual é o mestre que eu quero, que eu quero seguir? Que é o carisma da nossa comunidade. Seguir a Jesus, Ele é o mestre. Não é o Vanderlei, não é o fundador, não é o Robertinho, não é Jesus Cristo. Então, um discípulo não é maior do que o mestre, e todo discípulo bem formado será como o mestre. Então, gente, o carisma, o que ele oferece? Tem formação na comunidade? Por que será? Para que será? Será que é só porque, olha, porque é assim, na comunidade você entra, se você quiser entrar, para você um dia conseguir a medalha. Aqui, você tem que ter um monte de formação, para você passar de ano. É isso. O carisma nos dá a resposta. Um discípulo, todo discípulo bem formado, será como o mestre. E quem eu estou seguindo é Jesus Cristo. Eu quero ser igual a Ele. E depois nós vamos para a nossa palavra fundacional, para a gente entender isso. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que há no teu olho? Olha, eu faltei na formação, mas eu já vi, viu? Tem gente aí, que nem apareceu, não tá nem aí. Até o fulano de tal, aí, à frente da comunidade, eu tô vendo, só metendo louco. Só vê o cisco no olho do irmão e não vê a trave que há no teu. É sempre os outros. Não, porque olha, tá errado, gente, olha que bagunça. Olha a formação, olha que horário. Olha o Robertinho agora, 10 horas da manhã, a gente nem acordando ele está falando, Tudo vira um peso, tudo é crítica, tudo, a trave do outro, o cisco, Tudo é uma dificuldade, tudo é reclamação, tudo é murmuração. O carisma vem nos ensinar, o que será que eu tenho olhado, tem sido trave no meu olho, e eu estou vendo só o cisco no do outro. No meu tem uma trave, eu vejo o cisco. Em relação ao carisma, aqueles que estão fazendo a experiência também, e você que está aqui também pode olhar em relação à tua vida, O problema é sempre a minha mãe, o problema é minha história, o problema é o emprego que eu tenho, é o chefe que eu tenho, é o meu irmão que é isso, é minha mãe que é isso, é o vizinho que é isso, é o cachorro que está latindo. Sempre, a gente vai olhar o outro, vai reclamar da situação que nós vivemos. E, gente, quando eu falo isso, eu falo a respeito da minha vida também. É uma reflexão que eu estou fazendo para a minha vida, que nós precisamos fazer junto hoje como irmãos, como comunidade, sabe? Tudo vira um peso, e a gente precisa parar para pensar, Será que é isso? Vai vendo,
Como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, Jesus vai dizer: tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. E aí vem a porrada, né? Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Foi impressão minha ou no filme de ontem teve essa frase também? Eu acho que foi nessa hora que fez uhul, né? Não foi essa hora? Tinha gente dormindo, mas falou. O tiozinho, eu achei que eu não ia aguentar 15 minutos, fui até o fim. E eu lembro que falou isso, né? Né? Então assim, o capiroto ali, né? O diabão ali o tempo inteiro, né? E é interessante, né? Porque às vezes a gente vai agindo, parece que igual o tal do capeta. É triste, mas às vezes parece que a gente vai fazer assim. Olha aí, ó. Olha aí. Ué, não é o formador da comunidade? Olha aí o que está acontecendo, né? Ó, não é o fulano, ó, ali, né? Ah, não, mas daí, ó, colocaram ele aí, ó, nesse apostolado. Ah, pode esperar, não vai dar conta não. Cara, né? Não sei o que. A gente às vezes é igual o capeta conversando com o outro, né? Vai só. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Quais são os frutos que você tem dado? Anota aí essa pergunta. Quais são os frutos? Não se colhem figos, é óbvio, né? Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Então, se minha vida está um espinheiro, como que eu quero colher uva? Se minha vida está bagunçada, desordenada, como que vai poder ter fruto? Se eu não quero ordenar as músicas que eu estou ouvindo, as atitudes que eu estou tendo, as coisas que eu estou assistindo, os hábitos que eu tenho, não tenho tempo para Deus, é só espinho. Lembro de Deus quando eu já estou com sono, aí eu vou rezar. Ai, não consigo rezar. Lógico, vai deixar o resto para Deus? O resto, quando já está cansado, como que vai sentar para rezar? Cansado. Não tem como colher uva de plantas espinhosas, vai dizer o Senhor. Não tem. Não tem. Entra depois aí no seu celular. Deve ter uma função aí no Instagram, eu sei que tem. Eu até desinstalei, eu cancelei minha conta, né? Porque a gente é humano também, gente. Se eu tivesse, eu ia estar olhando também, eu ia estar me perdendo. Ainda tem outras redes sociais que eu me perco às vezes. Vou ver um negocinho, vem aqueles, né, coisa engraçada, que legal. Aí você vê, quando você vai ver, meia hora que você está. Aí você não tem tempo de rezar, você não tem tempo de não sei o quê, você está cansado, aí chega no dia da formação, ai, não vou para a formação, estou tão cansado. O tempo que tinha para descansar, não descansou. O tempo que tinha para rezar, não rezou. Desordenado. Desordenado. O carisma vem dizer, a luz dessa, né? O carisma vem através dessa palavra te dizer: ordena a tua vida. Ordena. Nós temos que fazer alguma coisa. A primeira coisa que eu cheguei aqui, falei para o meu formador ali, depois fui para Cris, me passa o contato do terapeuta, eu preciso fazer terapia, eu preciso.
Não dá. Tem coisa que a gente não dá conta sozinho. A gente precisa de ajuda. E a comunidade, o carisma, ele vem ajudar na medida em que nós precisamos. O irmão que Deus colocou na tua vida, seja o teu irmão de caminhada ali do caminho formativo, seja o seu formador pessoal, seja quem for, é a medida certa para a tua santificação. A tua esposa, o teu marido, os teus filhos, são a medida certa para a tua santificação. É através deles que você vai ter que ter mais virtude, que você vai ter que morrer para as próprias vontades. E é difícil. É difícil. É difícil. Em casa está sendo uma luta, né, amorzinho? Eu não me suporto às vezes. Por isso que eu falei, eu preciso de terapia, que eu não consigo às vezes me suportar. Não consigo falar, gente, como sou chato, eu estou chato, velho, sabe, não tem mais paciência. Termina a missa, eu falei, gente, vamos embora, né? Conversa com o monge, conversa com a freira, conversa com o padre, conversa com, né? E eu, gente, vamos, eu quero ir embora. Não conversa. Se falar, você crucificado, mas legal. Mas assim, conversa muito, mas não precisa ser tão chato também, né? Não quer em nada, não faz nada. Idade, chega, né? Enfim. O Caio tem 20 anos, já passou. Mas vamos lá, à luz do nosso carisma. Fernando, olha pro Robertinho, espera. Vamos pegar agora o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 1, versículo 35. Olha o estudo da palavra rolando, gente. Tudo bem, Roberto? Porque senão vai só, né? A gente ficar falando só de nós, tem que falar da palavra aqui. João, capítulo 1, versículo 35. Tem muita gente que já deve estar até grifado isso, que é a nossa palavra fundacional. Para quem não é da comunidade, né? Para quem não é da comunidade, esta palavra que nós vamos ler agora é a palavra onde a gente encontra ou deveria encontrar tudo ao nosso respeito. A formação está aqui, né? A estrutura de caminho formativo está aqui, a nossa espiritualidade está aqui, a nossa missão está aqui, a nossa existência está aqui. É a partir dessa palavra. No dia seguinte, estava lá João, outra vez com 2 dos seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galileia.
encontra Felipe e diz-lhe: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, dois discípulos com o seu mestre. Quem era o mestre dos dois discípulos? João o Batista. João Batista. Por que será que esse discípulo estava com João? Porque olhando para a palavra de Deus hoje, no evangelho de hoje, Jesus disse: todo discípulo bem formado será como o mestre. O mestre daqueles dois era João Batista. Eles tinham um mestre. Procuravam, assim como nós também estamos procurando a quem nós devemos seguir, né? Qual que é o sentido da minha vida? Para onde que eu vou? Nós estamos seguindo. Aí o que acontece? Avistando Jesus que ia passando, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus, seguiram o mestre, é ele. João, olhando para os seus discípulos e apontando o Cordeiro, mudou o rumo da vida daqueles dois. Talvez aqueles dois já estavam ali, beleza, já encontrei, já estou seguindo, eu estou com um aqui, estou na minha caminhada aqui, estou beleza, estou tranquilo. Mas veja, apontou o Cordeiro de Deus, e eles falaram: não, mas é ele que eu tenho que seguir. Eles deixaram as suas vidas e passaram a seguir Jesus. O carisma instrumento de Deus, ele é isso. É onde eu olho para a vida daquele que chega perto de mim e fala assim: irmão, você está procurando alguém para te aconselhar, para te falar alguma coisa, mas é ele, não sou eu. E as pessoas olham para nós e falam: olha como que é essa comunidade. Eu ouvi, a gente escuta os testemunhos, eu ouvi a pregação do fundador lá da comunidade, do padre Fábio Lima. A pregação dele, ele partilhava com a gente, né? Esses dias a gente conversou com ele, ele falou que uma moça virou para ele, um rapaz lá de Brusque, como é que era? Tubarão, né? Santa Catarina. Diz que o moço falou assim: olha, eu sou psicólogo, o que o senhor falou em uma pregação foi o que eu não consigo fazer há não sei quantos anos de terapia. O senhor resolveu com uma pregação, né? Não foi ele, foi Jesus. Mas é a potência do nosso carisma, é essa, sabe? É essa identidade do segmento e do anúncio. A espiritualidade, lógico, a gente tem as regras, né? A gente vai meditar a palavra todos os dias, vamos rezar o terço todos os dias, vamos rezar as laudes, né? As completas, enfim, tem toda essa rotina que qualquer cristão poderia estar vivendo, qualquer um, porque isso são orações da nossa igreja. Ir à missa todos os dias é uma obrigação do cristão. A missa está lá, está acontecendo. Não é isso que é o carisma, instrumento de Deus. Isso é o meio para chegar, para transbordar a espiritualidade daquilo que é o carisma. Mas se nós não anunciarmos a Jesus a partir da nossa vida, o carisma não está acontecendo. Eu preciso anunciar e seguir, porque só também falar, né, não adianta. Uma coisa é ligada à outra, né? Porque não tem como eu anunciar, porque só as palavras, né? São Francisco de Assis dizia: se necessário, use as palavras. Mas é com a nossa vida. É com a nossa vida que a gente precisa pregar. Não adianta nada, né? Eu ficar ali, posto lá, entro 4 horas da manhã lá, boto lá o Frei Gilson lá, né? Olha, né? Vai botando isso. E aí a gente olha para o filme de ontem, né? O inimigo apontou lá, falou: olha, deixa ele,
né? O outro se preocupa, oi, mas olha aí, ó, ele está humilde. Isso é maravilhoso. Quando você tem uma falsa humildade, isso aí a gente gosta, né? Isso cresce, a corporação cresce, né? Quando a gente vê isso. E a gente vai vendo isso, quer mostrar uma vida de oração, quando na verdade é tudo superficial, não tem nada. A oração não causa transformação em nós, não causa mudança, né? É só, aí o inimigo está dando risada, né? Está rindo, e a gente está achando que, né? Estamos lá. Vinde e vede, responder. Não, antes tem outra coisa. Os dois ouviram e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhe, e Jesus está te perguntando agora: o que procurais? Disseram-lhe: Rabi, aonde moras? É o questionamento de todo que isso precisa inquietar o nosso coração. A gente precisa dizer o tempo inteiro: Mestre, onde moras? Onde moras? Vinde e vede, Jesus vai responder. Foi então, ele logo procurou, e olha só, a partir da experiência, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido João. Então João falou de Jesus. Eles ouviram de João. Foi ele logo então à procura de seu irmão e disse-lhe: anunciamos o Messias. Olha aí o anúncio que faz parte da nossa espiritualidade. Achamos o Messias. Ele não só seguiu, mas ele anunciou. Está aqui na palavra. Aqui é a resposta. Eles seguiram, né? Falou lá em cima ali, e seguiram Jesus. E ele anunciou. Ele saiu dali e ele foi: achamos o Messias, encontramos. Então, gente, a gente não pode ficar paralisado nos nossos problemas. Todo mundo tem, gente. A luta de hoje, amanhã já vai ser outra. Hoje é uma coisa, amanhã falar pode vai, né? Já não basta as lutas lá, deu um troço nele lá de cálculo renal, não sei o que. Eu falei: já está com pouca luta, né, irmão? Um pouquinho a mais. É isso, né? E vai acontecer, a nossa vida vai ser assim. Não adianta a gente querer, sabe? Posso ficar falando: gente, não, olha, pensa positivo, vamos fazer aqui, né? Vamos respirar fundo, né? Vamos, porque tudo vai passar. É o jeito como você encara a sua vida, né? Assim vai tendo, né? As religiões vai falando: não, tudo é relativo. É o jeito que você está enxergando. Não é, gente, é sofrimento mesmo. É perrengue mesmo. Assume, aceita que dói menos, né? As irmãs aqui também, né? Uma cai para um lado, outra cai para o outro, né? Foi só ir morar com a Giovana. Vou falar. Falar para você. Aceita que dói menos, né? Então, gente, é Jesus, não é o meu problema, né? Não é a minha dificuldade, não é o meu desânimo. Claro, a gente vai ter dia que a gente vai estar mais disposto. Uma coisa de ordenar as coisas, ordenar. Por isso que o carisma nos ensina. Você vai lá com o seu formador pessoal, aí seu formador pessoal fala: filho, vai fazer uma terapiazinha, né? Vai procurar ajuda, né? Faz um projetinho de vida, porque você está perdido, você não sabe para onde você vai, você precisa entender, né? Para onde você vai, o que você quer da vida, né? Ele vai te direcionar nisso, né? A formação comunitária e tudo mais é nessa direção também.
Porque eu estou num caminho onde eu preciso entender, a partir daquele ensinamento com os irmãos que estão junto comigo, o que eu preciso viver. Eu preciso aprender. Gente, senão fica um negócio fora de contexto, entendeu? Sabe aquela coisa fora de contexto? Tinha uma amiga minha que trabalhava comigo que ela falava, desculpa, né? Ela falava às vezes, desculpa, eu não estou no nível da pergunta. Porque às vezes a pergunta que fazem, as coisas que fazem, a gente não está nem no nível. É uma pergunta que, se você não conhece o que vem antes, você não consegue nem responder. Você não consegue responder. É fora de contexto. Então, gente, o caminho vocacional, né, o caminho de discipulado, ele tem um contexto. Veja aqui a sequência, né? Eles começaram lá com João Batista, com seus discípulos, né? Era discípulo dele. Jesus ia passando, né? E se eles não estivessem lá e Jesus não estivesse passando lá, não teria acontecido nada. É contexto. Eles precisaram vivenciar uma realidade, estar lá no momento certo, porque talvez se eles não tivessem seguido João primeiro, eles não tinham visto nem Jesus passar. Se eles não tivessem naquele lugar com João, naquele momento Jesus ia passar e eles não iam nem ver, porque ia estar em outro lugar. Então é contexto, é uma sequência, entende? Que a gente precisa ter. E na nossa vida é isso. Então, para a gente chegar aqui, né, e poder anunciar, fazer da nossa vida, né, um lugar de encontro do outro com Jesus, primeiro, qual é a trave que está no meu olho, que eu preciso tirar, né, o que eu preciso corrigir em mim, o que eu preciso ordenar, né, a comunidade tem, sabe, é Deus, gente, é Deus. E a gente não pode entrar num conto de fadas, de achar também que o formador, ele vai dar todas as respostas que você precisa da vida. Não vai, porque o caminho é teu, não é do formador. Não vai. Então a gente entra num conto de fadas, acha que o formador é aquele que vai... Não é. Ele vai te dar ali caminhos e coisas para você encontrar. Foram os discípulos que viram, olha só, é interessante na palavra de Deus, aqui na palavra fundacional. Olha lá, no dia seguinte estava lá João, outra vez com dois dos seus discípulos, e avistando Jesus, eles avistaram, todo mundo viu. Não foi só João Batista que viu, né? Podia estar escrito assim: João Batista viu Jesus, cutucou os seus discípulos falando, olha lá, ele está passando. Não, está falando aqui, e avistando Jesus que ia passando, eis o Cordeiro de Deus. Eles estavam ali no contexto da coisa, entende? E aí, quando a gente olha para os nossos baluartes, né? Olha para São João Batista e a gente olha para São Francisco de Assis, a gente vai entendendo. Olha para a vida também de Francisco, né? Eu até resgatei algumas coisas da vida de Francisco aqui. Em 1204, nós estamos em que ano? 2025. Em 1204, Francisco de Assis teve uma visão de Jesus que lhe perguntou: Francisco, a quem é melhor servir? Ao amo ou ao Criador? Essa provocação, ela precisa acontecer dentro de nós. Essa inquietação precisa existir. Senão a gente entra numa zona de conforto e acha que está tudo bem, que não tem mais nada para fazer, né? Mas veja, esse foi o ponto de partida para a conversão de Francisco.
A quem é melhor servir? Ao amo ou ao Criador? E Francisco precisou tomar uma decisão a respeito da sua vida. Uma decisão. A gente precisa tomar uma decisão. Porque uma frase do nosso fundador: aquele que se encontra com Cristo nunca mais tem a sua vida igual. Um pouquinho diferente as palavras, mas no fim é isso. As suas vidas nunca mais foram as mesmas. Aqueles que se encontraram com Jesus, suas vidas nunca mais foram as mesmas. Mas precisa de decisão. Deus faz, mas a gente precisa, né? Você vê na hora do vagão aqui, né? Que ele estava quase indo para o inferno, né? Da cruz, naquela tensão, né? Passa aí, vai, vamos, esquece tudo, vamos embora, larga isso aí para trás, é tudo ilusão isso aí, é quando faz negócio de comunidade aí não serve não, vai, entrega a cruz aí, vamos, chega cara, e para, que sofrimento aí, formação, raio aqui, carnaval, um dia sol desse aí, lá enquanto tem o bloquinho passando lá, as paniquetes lá, os povos tudo lá de Abadá, você aqui ó, nesse calor aqui, vento aqui, pelo amor, larga isso aí rapaz, entrega a cruz aqui, vamos embora, né? Vamos. Aí daqui a pouco o cara na limitação começou: pai, eu preciso, pai, me escuta, eu não quero morrer. Ele precisou tomar uma decisão. O pai ajudou? Ajudou, botou gente rezando lá por ele, botou intercessão ali, né? Tinha mãe, tinha mulher, tinha um monte de gente lá rezando, mas ele precisou dizer: pai, me ajuda. Nós precisamos dizer, comunidade, Senhor, me ajuda, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais, eu preciso de ajuda, né? A gente às vezes como irmãos, a gente precisa falar: gente, eu estou precisando, olha, reza por mim, me ajuda, né? Teve alma lá que falou: irmão, né, irmão, eu preciso falar com você agora, né? Às vezes a gente consegue, né? Mas por que isso? A gente precisa de ajuda, gente, né? Senão a gente acha que, e aí teve um trecho que falou isso assim também, né? Ele vai se fechando no seu próprio orgulho, vai achando que pode tudo, né? Mas o que Francisco fez? Saiu daquele círculo de riqueza, de farra, era o que estava vivendo Francisco, família rica, né? Carreira militar. São Francisco entrou para o serviço militar, foi precisando renunciar, tinha oportunidade de de seguir uma carreira, parou, e aí teve uma voz, né, que disse para ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele tomou a decisão, começou a se despojar de tudo, levou tão a sério despojar que ficou pelado, Devia ser colérico, né? Claro, tá bom, senhor, você quer que eu renuncie mesmo? Então vamos lá. Peladão lá, foi lá para a praça, e o pai dele, imagina, um comerciante super renomado ali, né? E Francisco lá pelado: que isso, rapaz? Né? Foi lá: o que você está fazendo aí? Tá louco? O que você está fazendo? Né? Mas ele encontrou Jesus, e fundou um dos maiores movimentos religiosos da Igreja Católica hoje. Você vê, ontem a gente encontrou mensageiros do Espírito Santo, né? Toca de Assis, tudo vem da espiritualidade franciscana. Foi Francisco de Assis, e nós estamos aqui também. Uma decisão, gente, um romper.
tem coisa que a gente vai precisar romper. Não dá para negociar, gente. Não dá. Não cai nessa falácia do povo que fala assim: olha, mas espera aí, tem que, né? Claro, tudo na vida é um equilíbrio, mas tem coisas que se a gente não romper, não vai, não dá. Tem amizades que infelizmente você vai precisar romper, você vai precisar deixar para trás, com caridade, com tranquilidade, né? Não precisa maltratar ninguém também, né? Ó, não falo mais com você, falaram lá que no retiro, não, né? Mas vai trocando as amizades, vai trocando os passeios, né? Vai ouvindo outras coisas, vai se permitindo escutar coisas novas, vai começando a escutar, vai colocando metas na tua vida. Não consigo ir na missa todos os dias? Pronto, defini, vou organizar minha vida toda quarta. Pronto, toda quarta eu vou à missa, além do domingo eu vou na quarta, e vai devagarzinho, né? O terço eu vou rezar. Ah, não estou conseguindo, beleza, vamos lá, reza 2 dezenas de manhã, as outras 3 à noite, sei lá. Você mesmo vai vendo que vai começar a ver que não rola. Ah, não, mas fica picado o negócio. E aí você vai dar um jeito de, né? Mas vai aos poucos, né? Vai aos poucos, vai tendo contato com a palavra, vai assistindo pregação, vai, né, tomando nota do que você anotou nas formações, né? Desculpa, ontem na missa, né? Estava conversando, e é quase as regras todas, né? Sim. Hã? Sim. Santa Missa, ali o terço, as festas. E olha só, isso. A gente faz de lado de novo. E isso me encantou ontem na celebração, na missa, né? Me encantou de ver o movimento da celebração, uma ordem, um começo ininterrupto. Começou e terminou, numa sequência. Ele terminava aqui, ele mal estava terminando, né? Minto, o rapaz acho que estava cantando o salmo ali nos instrumentos, né? E aí eu reparei, aí tinha o outro que ia fazer leitura aqui, o cara, ele estava acompanhando o livrinho aqui, ó, sentado, né? E o rapaz tocando lá, e ele aqui, ele já vendo que ele estava na última estrofe, o rapaz já levantou, já fez a vênia aqui, já foi lá. O rapaz terminou de falar o A, ele já começou o B, sem parar. E o ato penitencial com glória também é bem legal. O ato penitencial emendado com glória, gente. Outra coisa também é que a fundação do mosteiro é feita pelo Frei Eugênio, que é o antiguíssimo da renovação carismática. Por isso você vê também ali na música ali da comunhão, o canto. Você vê, Né? isso eu achei super interessante. Você ia falar, Sérgio? Eu falei do povo acompanhando. Sim. A comunidade paroquial está acostumada com aquilo, né? Está dentro daquele Sim. programa, daquela... Até em latim, né? Ali nas últimas orações, o povo vai. Eu falei, tá rezando em línguas ou. Né? Não, é oração. Né? O povo junto. Outra coisa que eles não deixam, você não tem desculpa, não dá tempo de confessar. É só chegar mais cedo, ficar até mais tarde. Não, eles proporcionam tudo. Isso é uma coisa assim, né, que eu tenho vivido lá em Maria da Fé, né? A gente às vezes fica muito focado nas coisas também, né, que não estão dando certo, né? Então o povo fica assim, porque é padre ruim. Gente, mas não pega isso como referência, porque tem muito sacerdote santo. Sim. Tem muito padre bom, gente. Tem padres lá que estão acompanhando a escola. O padre chega, enquanto ele não atender todos que querem se confessar, ele não vai embora. Santos assim, sabe? Santos. Ali tem, né? Como você tem maus exemplos, não é maus exemplos, mas enfim, né? Mas nós temos isso na nossa igreja. A gente precisa olhar.
No filme ele mostra isso também, né? Então, olhar para os nossos baluartes, né? Olhar para São Francisco e olhar para São João Batista, nós conseguimos ver isso. Um ponto de ruptura, né, de Francisco, onde ele precisou ter uma vida nova. Abriu mão, talvez, desses círculos de amizade, né? Começou a viver outras coisas, se isolou. Sinto muito. O nosso fundador dizia, né? O nosso lugar é no deserto. Então, às vezes, vai ter que ser você e Deus mesmo. Né? Ou junte-se a nós, né? Comunidade é para isso. Comunidade é para isso. Porque, gente, tem uma hora que sozinho não dá. Não dá. A gente vai cair no orgulho de achar que a gente, né? A gente tem que dar o passo, mas sozinho não dá. As experiências, né? A gente tem a graça, às vezes, de discernir algumas coisas no conselho. A gente já viu um monte dessa história. Eu já fui um desses que quis resolver sozinho e fui embora. Saí. Não dá. Não dou conta mais. Preciso resolver minha vida. Algumas coisas eu consegui ajeitar, mas eu estava indo para o buraco. E aí, trocando mensagem de WhatsApp com o Vanderlei, um dia, no estacionamento do trabalho, eu lembro até onde eu estava, e eu comecei, irmão, não sei o que, não dá, preciso de ajuda. Eu tive que me render. Fui fazer terapia também. Terapia de casal ainda, porque casamento também já estava indo pro buraco. Precisei muitas vezes ir para casa de Jussiane e Rogério. Eles ficavam igual terapeuta de casal, a gente discutindo na frente deles. Não, mas ele faz isso. Não, mas é você que fez aquilo. Não, mas a sua mãe. Não, é seu pai. Não, mas não sei o quê. E os dois assim. Porque o negócio estava tão feio que a gente não conseguia mais conversar em casa. Era conversar, o pau quebrava, não dava mais. A gente ou discutia na frente do terapeuta lá, ou a gente não conseguia mais conversar. E aí, gente, vamos rever a vida. Né? Vanderlei, toda a caridade dele ali, vamos conversar, vamos rezando, não sei o que. Fui ordenando a minha vida de novo, botando cada coisa no seu lugar, né? Davi tinha, um dos motivos também foi isso, né? Pai de primeira viagem, não conseguia lidar com esse novo do primeiro filho, hoje tem 3. Vocês veem o que Deus faz na vida da pessoa, né? Mas então no primeiro não conseguia lidar com as coisas, né? Um filho era uma operação de guerra, né? Era 3 bolsas, era carrinho, era isso aqui. Depois com 3 filhos você leva uma linha no máximo, né? Isso, para uma semana. O povo vê a gente e fala: gente, vocês com 5 filhos, 3, num golzinho, né? Tirei até aquele negócio lá para caber mais coisa dentro do carro. É isso, a gente se vira, né? Mas por causa disso, né, a gente se perdendo. Um filho, não conseguia lidar, né? O Davi chorava demais. Depois a gente veio entender algumas coisas, né, que também a gente não entendia na época, mas chorava, não conseguia ficar em lugar nenhum, era berreiro, era choro o dia inteiro, né? A Letícia e eu com esse negócio, servindo, e música, e não sei o que, também não soube conversar com a comunidade, né? Explicar, mostrar a situação que eu estava vivendo, né? E é lógico, Letícia estava surtando lá, com a criança no colo, chorando, né? Eu longe dela ali, ela no meio da igreja, né? Aí começou a não ir nas coisas, eu ia sozinho. Vamos rever nossa vida. Precisamos sair. Começamos, né?
ir à missa juntos de novo. Precisou tudo isso acontecer. Então, gente, a nossa vida é um processo. A gente precisa ordenar para que o carisma possa fazer em nós. Se eu não tivesse, tivesse só esperado no carisma, talvez também não tivesse acontecido nada. Porque eu precisei fazer a minha parte também. Precisei procurar o psicólogo lá, depois fui fazer terapia. E na terapia também que ele foi, o terapeuta ali na época, foi me mostrando. Falou, nossa, mas espera aí, você está morrendo. O cara não era nem de igreja, a gente usa essa expressão. Não era nem de igreja, não era católico, não era de comunidade, não era nada, Aí ele virou para mim e falou assim, mas espera aí, você está matando a sua vocação por conta de problema seu, de coisa do seu casamento. Vocês precisam se entender. Ela precisa entender que você tem um chamado, que Deus está te chamando, e você precisa entender as coisas que ela está passando perrengue sozinho. Vocês precisam organizar isso aí. E aí eu falei, nossa, eu estou matando a minha vocação. Eu estou morrendo para as coisas que Deus quer da minha vida. O que está matando a tua vocação? O que está te levando para longe? O carisma quer te ensinar nesse retiro. Não dá mais para dar desculpa, gente. Porque a gente vai se esconder. Você pode se esconder, mas Deus vai te achar. Porque você já conheceu Jesus. Você já conheceu. Então, como diz o nosso moderador, não vem dar uma de louco, não. Você já sabe. Não adianta se esconder. Ele vai atrás de você. Para de fugir. O carisma, ele quer nos conduzir. Fecha os teus olhos.